entidades importantes que cuidam de corações apaixonados, como são os corações dos componentes do Sala de Redação, eu quero prestar uma homenagem e oferecer um drink com a vodka Vanessa. Sabe por quê? Ela casa bem com você. Ou, se quiser, esse final de semana, se der tempo, né? Se não tiver que trabalhar, porque, puxa, os profissionais da saúde têm trabalhado como nunca, uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, porque é a melhor cachaça do Brasil, eu disse Sete Campos de Piracicaba. Chegou álcool 70 aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Facta dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. No Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir, tá legal? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos lá com a Andressa Xavier, que traz a partir de agora as principais informações desta sexta-feira. Como está o seu coração, Pedro Ernesto Denardim? Meu coração está apaixonado, como sempre, né? Não tanto quanto do Guerrinha, mas ele está indo, né? Os cardiologistas têm resolvido bem os problemas que o envolvem. Um beijo para os cardiologistas, especial para o Dr. Fernando Lucchesi, né? Como não lembrar desse cardiologista quando a gente fala nesse dia, né, Pedro Ernesto Denardim? É verdade. Bom, trazendo as notícias... Vianney Carnet, quando a gente saía de uma transmissão 1h30 da manhã, ele pedia um prato de massa, mais carne de panela, aquelas coisas assim, pastel, isso. E eu dizia, Vianney, o doutor Lucchesi tem, eu como e ele cuida, o trabalho dele é me cuidar. Bom, tem um dia que ele não consegue também, não precisa exagerar, né? Ele dizia, o Lucchesi conserta tudo, deixa, fica tranquila. E aí fazia aquela injeção de insulina no meio do restaurante. Isso aconteceu. Algumas vezes eu fiquei um pouco assustada, Pedro. Com índice glicêmico em volta de 300, 400, alguma coisa assim. Bom, um beijo para dona Marisa Carlet, que eu sei que está sempre na escuta e fica muito feliz quando a gente lembra do Tata aqui ao longo da programação. Ela manda uma mensagenzinha dizendo que fica feliz da gente lembrar e falar do Vianney Carlet, que era um gênio do rádio. Isso. Bom, Pedro, trazendo as notícias do momento, a maioria dos beneficiários usou o auxílio emergencial para comprar comida, que é o que a gente imaginava, né? E é o que diz a pesquisa Datafolha. Muita gente está precisando de comida, inclusive agora, porque a situação foi se agravando ao longo desses meses de pandemia, muita gente sem poder trabalhar nesse momento, e a gente sabe disso, de todos os efeitos na economia. Então, quem puder doar, quem puder ajudar, esse é o alerta que a gente faz aqui também hoje. Bom, ainda sobre o auxílio emergencial, a Caixa deposita hoje o benefício para 4 milhões de nascidos em agosto. Essas informações também estão em gaúchazh.com, assim como o serviço, porque as agências da Caixa, diferente dos fins de semana anteriores, não vão abrir nesse sábado. Fica aqui também a informação e a orientação para os nossos ouvintes das agências que não estarão abertas nesse fim de semana. Muito bem. Bom, vamos então falar de futebol. Guerrinha, esse teu coração apaixonado, está apaixonado por aquilo que ele viu ontem à noite no gramado do Beira-Rio, é ou não é, Guerrinha? Pedro, meu coração é um coração eternamente apaixonado. Eu não tenho dúvida disso. E se não tiver paixão, a vida não tem graça, né, Pedro? Não tem sentido. O cara levanta de manhã brabo, mal-humorado. O dia dele é um horror, né? Não, não é. Em casa. Tá louco. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Eu vi o Inter ontem fazer a melhor partida da temporada. E muita gente já me pergunta, mas o que aconteceu? Simples o que aconteceu. Ele deu uma boa arrumada no coração do time, que é o meio-campo. Ele tirou um jogador que era lento, que não empurrava o time para frente, que era o Musto. Tirou um jogador que é velocista de lado de campo, que acresce muito pouco na função de meio-campo, que era o Marcos Guilherme. Tratou de botar 3 jogadores que defendem razoavelmente bem, o Lindoso, o Edenilson e o Patrick. Liberou o Bosquilha para se aproximar do Galhardo e do Guerreiro, e o Inter ficou do meio para frente muito qualificado. Ficou um time forte, um time capaz de empurrar o adversário para o seu campo, de criar oportunidades, desperdiçar muitas delas, mas fazer por merecer o resultado. Ainda precisa de ajustes. A bola aérea defensiva do Internacional é uma constante preocupação.
ela já vem de longa data. Qualquer time levanta a bola na área do Inter e consegue ameaçar o gol do Marcelo Longo. Então isso também precisa ser corrigido. Mas já deu um grande passo ontem o Kudê, arrumando o meio-campo. Futebol se ganha e se perde nesse setor. O time estava completamente torto. Não tinha criação, chegava nas individualidades, era falho na hora de defender. Ontem já deu uma grande melhorada, a ponto de, pelo menos para mim, ter feito a melhor atuação da temporada. Muito bem, eu quero ouvir Davi Coimbra, que é um coração que já foi muito ocupado, hoje é um deserto lamentável e doloroso. O que achou do uma time pedra do de Inter, gelo, né, Pedro? O coração é uma pedra de gelo. Isso. É isso. Um paralelepípedo. Significa que derrete. Significa que ele derrete. Ô Pedro, tu sabe, né, que eu achei interessante o seguinte, o Kudê chegou, eu vi que o Léo se agitou, ficou nervoso, né, ficou excitado. Aí o Kudê, intensidade para cá, intensidade para lá, e vamos abrir os laterais, e vamos fazer não sei o que tem, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. O que ele fez no final? Nada. Voltou às origens, Pedro Ernesto. Voltou às origens. O Inter voltou a Lindoso, Edenilson e Patrick como o tripé do meio-campo. Isso. É impressionante. Voltou ao que era antes, Pedro Ernesto. Para te ver como o Odair Hellmann sabia das coisas. Hein? Davi. Mas, ô Davi, isso foi salientado pelo próprio Kudê, né? Isso foi salientado pelo próprio Kudê na coletiva dele. Ele falou assim, olha, tem muitos méritos do trabalho anterior ao meu, e eu acho que, na verdade, o que acabou sendo o diferencial foi a postura dos jogadores mesmo, né? O Inter, quando fazia um gol, acabava o jogo, era um horror, e a gente sabe disso, porque durante um bom período a gente precisou muito dos cardiologistas que hoje estão comemorando seu dia, né? E ontem não, ontem o Internacional buscou o jogo o tempo todo, né? Realmente depois do primeiro gol continuou fazendo um ataque em cima do Santos o tempo todo, e isso é o que agrada o torcedor, né? É a postura dos jogadores de não retrocederem, né, depois do primeiro gol. Isso foi o que acabou acontecendo mesmo. Por isso, hoje, quero mandar um abraço aqui para o Andrés Ferrari, que é o cardiologista da firma aí, que tem cuidado do meu coração e já tá vendo. E outra menção honrosa para o Dr. Paulo Leães, cardiologista também, que cuidou de mim durante muitos anos, pai do pianista do Acústicos Valvulados, Luciano Leães. Ontem a gente viu o Inter, quando o Eduardo Kudê veio, eu saudei, não é porque o Kudê, assim como saudei o Jesus, eu acho que esses técnicos que vêm de fora, e agora a gente está vendo essa discussão grande com o Domenech Torrent, que ainda não encontrou o prumo no Flamengo, mas ele está trazendo algo que a gente se surpreende aqui, é que esses técnicos trazem algumas ideias que ainda não são aplicadas aqui. E talvez como essa do Odair. Ele trouxe a do Odair de volta. Não, Davi não. Foi um outro. Davi, tu não viu o mesmo jogo, Davi. Lindoso, Edenilson e Patrick. O cerne, o centro, o coração do time. Eu vou te esmiuçar. Odairístico. Houve uma mudança significativa. Houve uma mudança significativa, tá? Que foi na saída do Inter, porque com o Musto ele vinha buscar a bola atrás da linha de zagueiros, e ontem alternou. Por vezes o Moisés recuava e fazia o zagueiro pela esquerda, a bola saía com o Cuesta, por vezes o Lindoso. Eu não sei se pelo fato do Inter empurrar tanto o Santos e o Inter se posicionar muitas vezes da linha do meio campo para frente com seus zagueiros, a gente não conseguiu perceber se realmente é uma mudança que veio para ficar na saída de bola, porque o Inter jogou do meio para frente praticamente, a bola pouco saiu lá de trás, né? Mais até no segundo tempo. Mas essa é uma mudança, a entrada do Lindoso, ele vai um passo à frente, ele não fica que nem o Musto atrás. E para mim a grande mudança, que aí sim dá dinâmica para o time e recoloca os jogadores em seu lugar, é aquilo que eu já havia falado ontem, é o Edenilson jogando no flanco direito. O Bosquilha se descobriu na meia central,
porque ele tem muita dinâmica, muita movimentação, ele bagunça a marcação adversária, ele tá dos dois lados, ele tá tramando, e o Patrick na esquerda. E com esses dois jogadores, o Inter ganha amplitude, o Edenilson e o Patrick, e ganha força. Como fazia o Odair. O Inter tem 3 meias, Davi, Igualzinho. meias, tá? Meias, não são volantes, 3 meias que marcam muito forte. O Patrick, o Edenilson e o Bosquilha têm um poder de marcação muito forte. E aí, tanto é que o Inter no primeiro tempo, eu até não contei. Se eu tiver a oportunidade, eu vou pesquisar, eu não sei quantas roubadas teve do Inter, principalmente no primeiro tempo. O Santos não conseguia sair. O Santos passou quase que 45 minutos enxiqueirado no seu campo. Por quê? Porque a marcação foi muito avançada. Eu até escrevi sobre isso e ouvi o comentário do Pedro, e vai na mesma linha. O Inter ontem viu cristalizada da melhor forma possível as ideias do técnico que ele trouxe. Embora elas tivessem aparecido no jogo contra a Católica, de forma bem evidente, e no Grenal da Libertadores. Mas ontem a gente viu o que ele pensa sendo executado no campo. Ele está encontrando as peças. É que futebol é um processo, leva tempo. O Saravia teve, se eu não me engano, o Saravia tinha 2 jogos pelo Porto, e ontem no Inter ele completou o 7º jogo. Então, não era razoável que um jogador que foi titular da seleção argentina jogasse tão pouco. É que tudo que é questão de tempo, é questão de adaptação, é questão de recuperar algum ritmo, né? Porque é um jogador que vinha parado. E é questão de ir ganhando conjunto também. O futebol é um processo, ele não é do dia para a noite. A maior questão é de escalar bem. E ele vinha escalando mal. E ontem, de novo, ele não se aguentou e botou o Musto no time de novo com o Lindoso. E aí depois cometeu um lesa-pátria. Uma atitude que eu ainda quero entender onde é que ele quer chegar. Para botar o D'Alessandro faltando 1 minuto e meio, bota um guri. Um guri. Tem que ter respeito pela história do D'Alessandro. 1 minuto e meio? Não faz isso. 1 minuto e meio tu chama lá o Pegloff. Tu bota um guri lá para parar o jogo, qualquer coisa. Não um cara com a história do D'Alessandro. Tem gato na tuba. Eu vou procurar saber o que é. Não quer utilizar? Não tem problema. Agora, botar faltando 1 minuto e meio, um cara que completava 12 anos de clube, que tem uma história espetacular, ganhadora. Olha, sinceramente... E que tem a camisa, a camisa do Santos, né, Guerrinha? Ele não já tem a camisa do Santos. Cansou de ganhar do Santos. Isso. Tem alguém que ligou o liquidificador aí, se puder desligar vai ficar bom, tá? É verdade. Bom, vamos adiante. Nossa, é impressionante, né? O que é que nós vamos fazer? Mas a gente precisa dizer o seguinte, houve uma bela evolução. O gol do Edenilson é uma pintura, né, Pedro? Para te dar uma ideia, a melhor defesa do goleiro do Santos é um chute de quem? Do Rodrigo Lindoso. Que não apenas não foi aquele zagueiro lá atrás, sabe? Como ele foi à frente e indo à frente, porque o Lindoso, quando jogava no Botafogo, jogava na segunda função de meio de campo e era goleador do time. Aliás, ele faz gols dentro do Internacional e ontem quase fez. Quer dizer, Internacional ontem fez aquele zagueiro coisa, atrás ali me incomoda. O Internacional ontem fez uma outra coisa que antes do jogo ninguém imaginava. Ele transformou nos primeiros 45 minutos o Marinho e o Soteldo em marcadores, quando eles são geralmente marcados. Eles estavam correndo atrás dos jogadores do Inter. Então, é o acerto. Quando acerta, vamos bater palma, acertou. Encontrou a escalação, acertou. A ideia de jogo dele não mudou em nada, né? O que ele fez mudou. O volante estava à frente dos zagueiros, mudou. Sim, foi uma mudança, mas como eu disse, Pedro, eu não sei se essa mudança ainda é algo a ser percebido, se ela se deu, porque no segundo tempo o Lindoso até veio mais para a saída de bola. Mas é que o primeiro tempo do Inter ele foi de tanta imposição ao Santos que os zagueiros do Inter estavam jogando no grande círculo. O Inter não teve... Não, mas ele mudou. O meio de campo foi outra coisa. O meio de campo foi outro meio de campo. O meio de campo, eu tô dizendo, eu tô brincando nesse negócio daí, mas é verdade. O centro do meio de campo, a estrutura do meio de campo foi aquela estrutura. Lindoso,
Edenilson e Patrick. Só que ele tinha mais qualidade, o Odair, porque tinha o D'Alessandro jogando em vez do Bosquilha. O D'Alessandro, obviamente, é melhor do que o Bosquilha. Na Tem frente... o Galhardo e não tinha o Parede. Isso. Na frente era o Nico Lopes e Guerreiro, ou Sobis e Guerreiro. Né? Mas o Nico Lopes não abastecia o Guerreiro, né? Mas a diferença é que o time do Odair falava em javanês e esse fala, sei lá, russo. Não, para aí, a diferença que tinha do Odair, a diferença que tinha era quando o Odair jogava fora de casa. Davi, não tem comparação paralelo. A diferença do time do Odair pro Cudê são os grenais. O Odair ganhava Grenal. Não, e o Odair fora de casa ele era outro comportamento. Era essa a grande ideia. Esse o grande problema do Odair, quando ele se acanhava, ou como diria o Nelson Sirotes, que se acadelava fora de casa. Aí sim. Aí era a grande diferença. São técnicos, Davi, que usam, que praticam quase um esporte diferente. Tanto tão contrastante que são as ideias de jogo. O time do Odair marcava atrás, esse time marca na frente. O time do Odair marcava atrás, fora de casa, Léo. Em casa ele marcava na frente. Em casa ele marcava na frente. O Inter ontem jogou marcando na frente como o time do Odair marcava no Beira-Rio. Não te lembro? É verdade que o time do Odair perdeu uma decisão de Copa do Brasil. Tanto é verdade isso. Perdeu uma Copa, chegou na final da Copa do Brasil. É verdade, mas perdeu marcando em cima também. Não, o Inter tinha imposição dentro de casa, era isso que se cobrava, mas era aquela imposição pelo volume. O que eu estou falando é da ideia de jogo. A ideia de jogo desse cara é diferente do que a gente está acostumado a ver. A ideia de jogo desse cara é de 7 jogadores posicionados na linha ofensiva marcando a saída de bola. O Santos não conseguia trocar passe, o Santos dava passe para lateral. Sim, mas tu viu isso também, Léo. Tu via isso também. O Santos também não chegou, né? O Santos é um time muito fraco. Olha, cara, é um rascunho de time. Coitado do torcedor santista, que teve um time legal de se ver no passado, com qualidade, cara, uns bons jogadores. O São Paulo. Mas não é pior que o Esportivo, Duda. Não é pior que o Esportivo. Não, sem dúvida. E o Internacional sofre contra o Esportivo. Mas é do meio da tabela para baixo, Guerra. Vai ficar na segunda página fácil. Mas fácil. O Santos não vai ficar na primeira página. Eu não estou dizendo aqui que o Inter não foi bem, tá? Eu não sou esse cara aí que não vai reconhecer. O Inter foi bem, teve mérito. O segundo gol é a pintura. O cara rouba a bola no campo de defesa e vai para concluir, tá tudo certo. Eu só acho que, de verdade, e não estou corneteando, não é o meu feitio aqui. A gente elogiou. A gente não, mas a gurizada aqui do Sala elogiou muito depois da vitória do Esportivo. Eu falei, o Grêmio meteu o Esportivo também. O Esportivo não é tudo isso. Eu só não me empolgaria tanto, porque no centro do país, ontem, quando eu liguei nos comentários pós-jogo, Inter de Cudê se candidata a título. Eu disse, olha, eu já não sei se é pra tanto. Né? Eu acho que tem que dar uma debreada aí, acho que tem coisas a melhorar. O Santos é muito ainda frágil, não, o Washington, né? É muito frágil. Acho que tem muita coisa para caminhar para poder pensar em algo maior. É que os caras falam isso olhando de fora, né? Daí tu não tem muita noção real do que acontece, assim, no dia a dia mesmo, né? E o que está acontecendo, Bandeirante, é o seguinte, nós temos poucos times com capacidade, então qualquer um que faz uma coisinha vira candidato a título. Exatamente. As 2 primeiras rodadas que botaram o Flamengo como lanterna da competição abriu esta possibilidade de começarem a cogitar que qualquer outro time pode ser campeão. Também. Por quê? Porque antes de começar a competição, tu faz uma enquete, quem é que vai ser campeão? O Flamengo. Flamengo. Aí jogam 6 pontos, são 6 pontos. E o Flamengo não faz nenhum. Aí tu olha para a parte de cima, tem 3 times com 6 pontos, tem vários com 3 pontos com um jogo só. Daí tu já começa a enxergar o pelo no ovo, né? Tu diz, o senhor, esse ano periga da zebra, periga ganhar um desses. Não, mas de qualquer forma, ficou estabelecido ontem que o Internacional pode jogar muito mais do que vinha jogando.
E o Internacional pode ter nas mãos desse treinador alguma definição que seja melhor do que aquela que tinha 2 volantes, que tinha um volante atrás da zaga, que tinha 65% de posse de bola no Grenal, jogando de um zagueiro para outro, pro volante, pro zagueiro, pro volante, pro zagueiro, pro outro volante, sabe? Aqueles 65% absolutamente inúteis, porque ontem os 65% deram 2 gols e deram pelo menos, deram mais de 20 arremessos em gol. E eu diria assim, oportunidade assim clara, quase 10, se não chegou a 10. Ou seja, o Inter, é verdade, o Santos não é tudo aquilo, é verdade. Mas, vem cá, o que o Inter fez com o Santos ontem é constrangedor. O Inter melhorou em relação ao Inter, Pedro. O Inter melhorou em relação ao Inter. E o que a gente quer ver, na verdade, para essa sequência do Brasileirão, é o Internacional imprimir esse mesmo volume de jogo contra times mais qualificados, né? A gente sabe que o Santos tá capenga mesmo, né? Mas é isso que o time de maior qualidade técnica tem que fazer sempre, né, Pedro? Se é melhor tecnicamente, tem que botar isso em campo mesmo. Não, ele tem que jogar contra quem está na tabela, né? Ele não pode escolher adversário. Por exemplo, a tabela domingo é o Fluminense. O Fluminense tem 8 jogos oficiais depois da pandemia, não tem nenhuma vitória. Ou seja, sabidamente o Internacional tem mais condição técnica. E se jogar o que jogou ontem, muito provavelmente terá uma nova vitória, terá 9 pontos, terá um caminho assim aberto da melhor qualidade, com 100% de aproveitamento, em cima do time do Odair. Eu vejo muito boa chance do Inter ganhar o jogo. Então, quando chegar o time bom, quando chegar o time bom, ele vai jogar contra o time bom. Por enquanto é isso. O Inter na verdade, Pedro, a sequência do Internacional é o Fluminense, depois ele pega o Atlético Goianiense, né, que tocou 3 no Flamengo, enfim, mas é o Atlético Goianiense, se sabe. E a quinta partida vai ser contra o Atlético Mineiro, né? Então, tudo que o Internacional puder progredir nessas 4 primeiras partidas, nas 2 primeiras já mostrou, né, que está a caminho, que está no rumo, né? Na quinta partida contra o Atlético Mineiro, daí sim teremos um bom embate, assim, para saber a quantas anda efetivamente a história toda, né? No primeiro jogo o Inter não demonstrou quase nada. O Inter ganhou, importante, ganhou fora, mais importante ainda, mas o Inter foi meia boquinha, né? Ontem o Inter conseguiu mostrar um futebol que não tinha mostrado, que o Guerrinha qualificou como o melhor jogo do Internacional nas mãos de Eduardo Cudê, ou seja, acendeu uma esperança, acendeu uma ideia assim de que o Inter poderá ser muito melhor. Mas, Leonardo, tu acredita que o Inter pode melhorar muito em relação a ontem, ainda que há forma, com o tempo do Cudê, estabelecer atuações mais evidentes do que aquela de ontem? Eu acredito que sim, Pedro, até porque é um processo, é o 7º jogo depois da pandemia, né? E ele tinha atingido um patamar parecido com o de ontem, justamente quando o futebol parou, lá na metade de março, né? 12 de março foi o Grenal, e ali parou tudo. Depois teve o jogo do Gauchão. Mas tem um grande desafio, que é o de como esse time joga com aquele volume, com aquela dinâmica. E é um time que não para, né? O time do Inter é um time inquieto, ele está sempre marcando, mordendo. Eu tenho uma curiosidade para saber como ele vai lidar com isso em uma temporada, e ele mesmo disse na entrevista ontem, o futebol brasileiro, a temporada está dinâmica e o futebol brasileiro ainda mais porque tem muito jogo. Ele vai ter de rodar muito alguns jogadores, ele vai ter de preservar. No domingo a gente já vai ter preservação. Esse time jogou no sábado, repetiu agora na quinta, já vinha do Grenal na quarta. Algum jogador talvez seja preservado no domingo. Eu acredito que o Guerreiro, principalmente, que veio jogando todas, né, um cara de 36 anos. Mas o Guerreiro não tem como tirar, tu não tem outro. Aí teria de usar o Potker, porque eu acho que o menino, o Yuri, recém chegou, não sei nem se fisicamente ele está pronto, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Agora, ele tem lastro para melhorar. Ele tem lastro porque, como tu tá fazendo uma mudança no DNA do time, na forma de jogar, isso é um trabalho que ele é diário, né? De martelar na cabeça do jogador, de instruir o jogador a fazer os movimentos, né? Tem jogadores que ainda não entenderam, estão até alijados um pouco do processo. Então, é um trabalho que ele é de continuidade. Eu acho que tem lastro para melhorar, mas a equação precisa ser fechada com o nosso calendário, com viagens longas,
Porque o Eduardo Cudê está sendo apresentado a uma realidade nova de futebol. Né? E, na Argentina, dos 24 times, 12 estão da capital ou da região metropolitana. Dificilmente tu tem uma viagem longa na Argentina. Tem talvez para pegar o Colón, pegar o Unión. Mas acho isso de viagem longa também, ó. É a mesma coisa, o Grêmio reclamou a viagem mais longa que Grêmio e Inter tem a fazer é para Fortaleza. Não tem nenhum outro lugar mais longe, Recife, né? O Grêmio, não, mas a mais longa é para Fortaleza. E o Grêmio fretou um avião. Foram 4 horas e meia de voo, tá? Não é um horror, 4 horas e meia de voo. 4 horas e meia de voo. Tá? Os caras vão, como diz o Guerrinha, eles vão de pé no avião. Eles vão bem acomodados no avião, vão ali sentadinhos, chegam lá, tal, não passam por uma série de burocracias que qualquer ser humano comum, né? Qualquer mortal como nós tem que passar. Tem que fazer 3 escalas. 3 escalas e o cara entra na fila do aeroporto e quando chega no hotel tem que fazer o check-in, tudo, eles não passam por nada disso. Isso. Né? Aí o cara vai lá, diz que não é também que horror, o cara tem que viajar. A viagem mais longa é essa. Essa que o Grêmio fretou avião, o Inter provavelmente também vai fretar avião. Né? Então, poxa vida, eu acho estranho quando os caras. É uma queixa, assim, meu Deus, tem que viajar, tem que jogar quarta e domingo. Sempre se teve que jogar quarta e domingo. Não, mas Davi, pensa assim, ó, o Grêmio jogou 9h30 da noite. Os jogadores foram dormir às 3 da manhã. Chegaram no aeroporto às 11. Claro, chegaram ontem de tardezinho em Porto Alegre. Então, eles só tem hoje e amanhã já tem jogo. Sim, dizer, sim, tem sim relação. Claro que eu também acho meio frescura, eu concordo contigo em tese, mas eu quero colocar o grau de dificuldade, principalmente em Fortaleza. Claro, depois no Rio de Janeiro, etc., é mais fácil. Mas é evidente, o cara tem um desgaste, tem um cansaço, tem isso, tem aquilo. Mas, poxa vida, esses profissionais aí, eles não são qualquer um, né? É aquilo que eu estou dizendo, o cara enfrenta pressão, o cara enfrenta viagem, o cara enfrenta concentração, o cara enfrenta uma série de coisas. Mas olha o salário que eles ganham ali no final do mês, sabe? O cara tá ali para isso mesmo. Né? Eu entendo até o cara vai preservar 2 ou 3 jogadores, esse aqui tá com, eles fazem aquelas medições lá, o sujeito tá com o músculo estourando, vamos deixar ele fora do jogo. O Beltrano jogou demais, vamos deixar ele fora do jogo. O Ciclano tá sentindo dores, vamos deixar fora do jogo. Mas às vezes o time inteiro de reservas, né? O Curitiba ele preservou 2 jogadores, os colocou no segundo tempo, o Galhardo decidiu o jogo naquele passe extraordinário pro Guerreiro, mas ele protegeu porque o Grenal na quarta-feira e o jogo no sábado determina uma incapacidade de recuperação muscular, tu tá entendendo? O que tu tá discutindo é que não tem que tirar todos, é isso, né? Eu acho que não tem que tirar todos. Tá bom. Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. Ele é a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Vá no Zafari, vá no Bourbon. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Dinheiro na mão para manter as contas em dia. O crédito consignado Facta salva até negativado. Organize as finanças. Ligue 0800 602 1818. Representante autorizado da Facta Financeira. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, vamos projetar, né? Tem Grêmio e Corinthians, grande jogo, tem Inter e Fluminense, olha o que vem pela frente. E tem um joguinho meia boca hoje, né? Na Copa dos Campeões também, que é o Barcelona contra o Bayern. Joguinho, né? Bom, a gente vai falar sobre esse joguinho, entre aspas, que é um grande jogo, um jogo extraordinário de futebol hoje à tarde. Vamos lá. Olha só. Super condições para produtor rural e CNPJ. Descontos de até 27% na compra do seu carro no Grupo IESA. Isso tem uma novidade extraordinária que o Grupo IESA está colocando para você, tá legal? Produtor rural e CNPJ, hein? Descontos de até 27%. E a linha Aurora, ela é reserva, vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição, da vinícola mais premiada do Brasil. A Aurora é reserva da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo aprecia com moderação. E hoje eu vou pedir pizza da Mamma Mia. E aí, junto com o meu Aurora Reserva, vou fazer meu jantar, certo? E
e vou comemorar não sei o que, não tem nada para comemorar, mas tenho tudo para receber o galeto Mamma Mia ou a pizza do Mamma Mia. A vida, claro, a saúde, essa coisa toda, né? 3037 mil, o telefone do Mamma Mia, vou repetir, em 3037 mil, fácil de guardar e muito fácil ainda se você ligar de receber o galeto Mamma Mia ou a pizza do Mamma Mia na sua casa. Amanhã, Davi Coimbra, Grêmio e Corinthians, o Grêmio descansadinho, né, Davi? Finalmente, né? Finalmente o Grêmio descansadinho. Agora, a tendência, eu suponho que pelo que a gente está vendo dos dois times aí, o Grêmio tem mais time que o Corinthians, né? A gente tá certo que o Corinthians tem um pouco de Grêmio ali, né? Ramiro, Luan, né? Mas o Grêmio tem mais time que o Corinthians. Não sei se vocês têm essa mesma banco, visão. Né? Hã? O Luan tá no banco. Além disso, é isso, eu ia colocar isso aí, Pedro. Além disso, amanhã é um dos dias que eu lamento mais ainda não poder trabalhar, não poder estar na arena. Porque tem dois caras que eu gosto muito, que tiveram uma passagem marcante na história recente do Grêmio, que é o Luan e o Ramiro. E a torcida não vai poder lá, independente da maneira com que saíram. Eles foram dois protagonistas nas suas funções. O Luan nem se fala, né? O Luan foi o rei da América com a camisa do Grêmio. Ontem era um jogo, cara, pra ter torcida, velho. Ontem era um jogo pra poder, sabe, dar um mínimo carinho desde a saída do Luan. É a primeira vez que ele vai jogar contra o Grêmio. Não sei, de repente tá dizendo que é banco, nem sabia. Independente se ele entrasse ou não, ele vai Ele não estar jogou, ele ficou no banco contra o adversário. Atlético. Ele ficou no banco contra o Atlético. Hein? Agora, assim, essa é a Mas primeira afinal coisa lá que eu ele ia falar. jogou, Segunda, né? Afinal jogou, mas jogou mal e saiu, perdeu o lugar. Afinal jogou. A segunda coisa, Pedro, que eu queria colocar é que eu acho que a palestra, né, quem vai dar é Ramiro, Luan e Thiago Nunes. Né? Não é possível que esses dois caras não conheçam mais do que o técnico do Atlético, do ex-Atlético Paranaense, hoje do Corinthians, porque são dois caras que conviveram com o Renato. O Ramiro convive com o Renato desde 2013, né? Foi treinador dele. Sabe, decore salteado, ideias, estratégias, o que ele faz quando está em perigo, quais são, né, as reações do Renato. Então amanhã é um jogo perigoso, o Corinthians, quando tu acha que ele tá morto aí, que ele vem, né, e te enche o saco, assim. Então, olha, um jogo complicado amanhã, Pedro. Acho também que o Grêmio é mais time. Mas é aquele jogo que se eu vou na KTO, olha, eu penso duas vezes. Eu acho que o Grêmio é muito favorito. Pedro. O Luan joga, viu? O Luan joga. O Thiago Nunes confirmou, inclusive depois da entrevista lá em BH. O Luan tava com problema no tornozelo, inclusive a gente comentou nisso essa semana. Não é aquele problema antigo dele lá? Não, um problema no tornozelo que ele teve. Inclusive foi isso que impediu ele de bater o pênalti contra o Palmeiras e que ele teria sentido dores e tal. Ele acabou o jogo no sacrifício, tá? Mas seria o vendedor de facas, não é só isso, viu, Léo? Mas ele antes de bater o pênalti, Léo, o último lance. Ele bateu umas faltinhas também no jogo, né? É uma falta lateral que ele bate. Ele 1 minuto depois teve o problema no pé. Não, ele não bateu o pênalti porque pipocou. Não. Primeiro, ele não é bom batedor de pênalti. Primeira coisa. O Neto. Primeira coisa. O Neto tá pegando no pé dele por causa disso aí. Porque ele batia a falta e na hora do pênalti eu não quis. O Neto adora um barulho, né? O Neto adora. Mas o Neto eu não sei se ele. Mas esse barulho. O cara com uma lesão. O jogador com uma lesão. Mas esse barulho que ele fez com razão. Esse barulho, mas então ele não deveria ter batido a última falta do jogo. Então ele não deveria ter batido a última falta do jogo. Mas aí ele deve ter dito, olha, a gente tem o histórico dele de batedor. Ele tá com dor. Certamente não estava confiante, né? Eu não acredito que sinceramente, um cara como o Luan, do nível do Luan, eu duvido que o Luan, e precisando recuperar terreno, ele fosse pipocar. Talvez ele não tivesse confiante pela questão. Mas, ô Léo, pela razão que for, o Luan é menos do que o Corinthians imaginou que ele seria, e ele está muito parecido com o último Luan do Grêmio, e eu não tenho nenhuma alegria em dizer isso, porque isso é perder um jogador desse tamanho, dessa qualidade. Mas ele machucado ou não, ele está bem menos. 2017, Maurício, depois do Rei da América, o Luan vem sendo menos ano a ano, né? Isso, exato. A gente fez a memória do esporte, eu comentei Grêmio e Lanús,
Né? E claro, com o tempo tu vai perdendo alguns detalhes do jogo. Nós fizemos esse jogo aí em Manhago, o que o Luan jogou. O Luan não é que ele jogasse, o Luan procurava o jogo. A gente não pode esquecer que naquele jogo contra o Botafogo ele briga com o Renato, ele tá com uma lesão, e até tem uma cena engraçada, o Renato tira o colete e vai jogar. Eu não esqueço isso aí, Léo. Eu não esqueço isso aí. Por isso que amanhã eu gostaria de estar no estádio. Que é para poder reconhecer de uma outra forma, além ali, quando ele saiu, redes sociais, a maneira que o cara pode dar o carinho pro cara e tal. E eu sei, Grêmio... cara, que tem gente que acha que bom que ele foi embora, não sei o que, é outra discussão. A discussão é a gratidão e o reconhecimento pelo que ele fez. O Luan não é mais do Grêmio, não, tá tudo certo, não vai voltar, tá tudo bem. Agora amanhã era dia de agradecer de uma outra forma. Deixa eu te dizer, o Grêmio já agradeceu ele durante 2 anos, pagando quase 1 milhão por mês, e ele não jogando absolutamente nada. Então, eu não vejo ingratidão, viu, do teu problema pessoal, eu acho que o Grêmio teve a gratidão, Pedro, que ele merecia. Tá sendo muito faca na bota, não é isso. A questão não é... Eu sei que ele realmente não entregou nos últimos dias, tá tudo certo. Eu sei disso. 2 anos. Tudo certo, eu digo assim... Tu tem razão, isso mesmo, não entregou. Gratidão, eu tô dizendo que o Grêmio já teve gratidão com ele. Agora mas é uma coisa mais romântica, é uma coisa mais lúdica, uma coisa com uma lembrança, uma afetiva legal, sabe? Quando, poxa, tu acaba um casamento, as coisas boas que ficam. E a gente sabendo que teve coisas ruins, senão não teria acabado. É isso que eu tô dizendo. É a memória afetiva boa. E ficou bem pra todo mundo, né, Duda? Porque o Grêmio... Tá certo, ficou bom pra todo mundo. Ficou bom pra todo mundo. O Grêmio recebeu uma grana, o Luan precisava mesmo, ele tava saturado o ar pra ele aqui. Ele foi buscar o espaço dele. Agora, isso do pênalti aí que o Maurício falou... Isso parece o futebol do Fernando Diniz, é lúdico e não ganha nada. Agora, isso do pênalti que o Maurício falou, tem jogador... E às vezes grandes jogadores que não chutam pênalti. Um dos maiores chutadores do futebol brasileiro de todos os tempos, o Rivelino, patada atômica, imagina. O Rivelino não gostava de bater pênalti, tanto que no Corinthians teve um jogo que ele não acho que foi contra, não, foi no Fluminense, que ele não quis bater o pênalti exatamente contra o Corinthians, naquela final, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, o Corinthians acabou passando nos pênaltis, lembra? E foi disputar contra o Inter na final. Davi, tem um pacote aí que precisa ser analisado. O Luan foi contratado por um bom dinheiro. O Luan foi esperança de que, agora temos o grande jogador. O Luan não jogou aquilo que eles esperavam, ou muito menos do que eles esperavam. E aí não bate o pênalti, e aí perde o campeonato. Esse pacote todo dá a crise. Não, mas esse combo, Pedro, isso é uma coisa pro Luan ver na carreira dele, porque ninguém vai discutir, até o Duda tá falando sobre gratidão, é sempre muito bonito um torcedor e uma torcedora gratos a alguém, né? E alguém que deu a resposta que o Luan deu. Mas nem o Grêmio foi ingrato com o Luan, e eu não vejo nem torcedores e torcedoras do Grêmio sendo ingratos. Era mais uma manifestação do carinho. O que me parece que o Luan vai ter que olhar para dentro, se ele tiver disposição, porque rico ele já tá para 2 gerações. E não roubou ninguém, tá? Ele tá rico porque pagaram o salário que ele pediu. Mas uma coisa que ele vai ter que olhar para a carreira dele é que ele tem 6, 7 meses de Corinthians e tem faixa no muro do Parque São Jorge muito parecida com a acusação que volta e meia ele sofria aqui no Grêmio. Algumas vezes injusta, porque ele tinha fascite plantar e estava jogando com dor, mas outras vezes ele de fato foi muito menos, porque em campo ele parecia trotar. Ele parecia estar no mundo muito particular do próprio Luan. Tem 7 meses de Corinthians e já tem acusação parecida. Então alguma coisa o Luan tem que olhar para dentro, né, Duda? Total, Maurício, total. Os últimos jogos que eu vi do Corinthians, e óbvio que não são muitos, porque eu acompanho muito mais outros times do Corinthians, nem sempre tá passando. Esse contra o Palmeiras e Corinthians, cara, o Luan parecia sem força, sem arranque. Ele pegava a bola num contra-ataque e não conseguia se sobrepor ao adversário, cara. E às vezes o adversário não era um cara muito rápido. Faz 2 anos e meio que ele não tem arranque. Pois é, mas a impressão que a gente tem, né? Pode ser uma falta de cuidado, pode ser uma falta de cuidado, pode ser uma falta de base. O Luan é um cara que não tinha uma base boa, nunca teve, veio da Catanduvense. Aliás, entrevistei o Rui Costa esses dias, ele deu detalhes dessa vinda, de como foi a contratação do Luan. Aí eu fui pesquisar para entrevistar o Rui Costa. A foto da apresentação do Luan é um Luan que parecia um canil. Um canil. Como é que chama? Um bagulho de pescar. Caniço. Cara magro, um caniço. Magro. Ou seja, ele nunca teve uma base. Eu não tô aqui justificando. É evidente que a gente sabe os excessos que o Luan teve na carreira dele e só depende dele. Só depende dele se ele quisesse ter sido um jogador de futebol, assim como a gente fala do Neymar, às vezes o extracampo o Luan dele. Uma vez depois das 10 da noite aí, não?
Cara, é que eu não frequento os lugares que o Luan frequenta, mas todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe que o Luan não é um exemplo, né? Como diz o Guerrinha, ele não dorme depois da novela. A gente sabe disso, cara. E tem uma questão aí é a opção de... dele, cara. Aí o que eu faço? Aí, bom, aí vai ter que ter a consequência. A consequência tem ele tá colhendo Duda, agora. que mais do que o apreço dele pela vida noturna, né? E a gente não deve condenar isso nunca, né? Que todos nós tivemos. Porque ruim não é, né? Não, agora Exatamente. Agora não, agora eu larguei, mas... Não, mas eu tô aí. Guerrinha, Gustavo. Agora, tem uma questão do Luan que pra mim chama atenção, é que falta no Luan aquele espírito competitivo, entendeu? E parece que ele tá satisfeito com tudo que ele já construiu, com tudo que ele já fez. E ele é um cara de 27 anos, ele tem uma estrada, o Luan tem pelo menos, em altíssimo nível, sei lá, 5 anos. O que eu achei que aconteceu com o Luan, assim, de impactante, vamos dizer assim, que mudou, deu assim, uma virada na carreira dele, foi que ele foi convocado para a seleção olímpica, né? Foi promovido a titular, a entrada dele junto com a do Wallace, aqueles dois acabaram acertando o time da seleção olímpica, foram campeões. Eu me lembro que eu estava lá no Maracanã, na decisão, e vi o Luan sair do vestiário abraçado com o Neymar. Assim, foi Mas ali foi pior. E fazendo festa, sabe? E o Neymar meio que tratando o Luan como íntimo, assim. Ele tinha encontrado a turma dele, tá? O Luan. E aí o Luan achou, eu teve certeza, e até nós todos tivemos um pouco de convicção de que isso ia acontecer, que ele iria para a Copa do Mundo. Junto com isso, Davi, eu vou concordar contigo. Ele foi eleito o melhor jogador da América. Então tu vê, tu arruma a seleção olímpica, é campeão. Tu é o melhor jogador da América, é campeão, com o protagonismo absoluto do Luan. Isso eu concordo. Isso aí depois tu não ser convocado é pra chorar, né? Mas teve um outro ponto, Pedro. Pois mas aí eu até vou dizer pra você. Além disso, Maurício, teve aquele episódio, pra mim é muito marcante. Ali é a virada de chave. O Spartak Moscou veio a Porto Alegre e o Grêmio fazia exigência e o staff do Luan fazia exigência e os russos cobriam. Chegou um momento que a negociação estava em 24 milhões de euros. Olha só, o pacote todo. E aí o Gabriel Jesus e o Neymar disseram pro Luan, não, tu tem bola para jogar em grande centro, não vai pra Rússia. Foi o Neymar. O Neymar foi o cara que mais e o Jesus, os dois por WhatsApp mandando mensagem pra ele, porque realmente, Davi, essa era a turma dele. Não, e isso que eu ia dizer, eu sei que o Maurício tá ansioso para falar. Ele decolou e ele ficou, né? Eu sei que o Maurício tá ansioso, mas só uma imagem, Maurício. Você. Porque eu vi o Luan saindo naquela zona mista depois da vitória com a seleção olímpica, né? A primeira medalha olímpica de ouro do Brasil, né? No futebol. E eu vi ele saindo com aquele rádio, tocando funk, ele numa alegria, assim, e abraçado com o Neymar, com aquela turma dele. Eu tô dizendo, o Luan se achou ali, Maurício. Se achou e depois se perdeu porque não foi convocado. É verdade. Não, eu vou dizer pra você, assim, há um percurso. Primeiro, eu acredito que o Luan devesse, mesmo que já não fosse o de 17, mas o Luan devesse estar no grupo da seleção na Rússia em 18, para ser uma alternativa de modelo de jogo, porque o Tite tinha apenas jogadores que repetiriam, trocando peças, o mesmo desenho tático que ele pensou para plano A. O Luan seria plano B, eu vou mudar o meu jeito de jogar a partir da figura do Luan. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa que talvez tenha cooperado para a sua não convocação, é que no jogo grande que o Luan teve contra o Real Madrid, que era um enfrentamento de mudança de tamanho, eu não vou querer, nem o Tite queria certamente, que o Luan pegasse o jogo, pusesse no bolso e ganhasse o Real Madrid sozinho. Mas o Luan jogou muito pouco futebol. O Luan ficou dentro da marcação de uma maneira acomodada. De maneira que quando talvez o Tite tenha pensado numa Copa do Mundo, se ele lembrar o confronto do Luan com o Real Madrid, talvez ele tenha pensado, não é uma informação, talvez ele tenha pensado, o Luan não compete o suficiente para uma Copa do Mundo, por mais talento que tenha. E olha, eu estou dizendo, insistindo, ele mesmo com isso, deveria estar na Rússia. Mas a falta de competitividade do Luan no jogo do tamanho com o Real Madrid pode ter sido decisivo para que ele não fosse à Copa. E tem isso, Maurício, o Tite leva o Luan para um jogo aqui na Arena contra o Equador, tá? E ele pede para o Luan fazer algumas funções e o Luan não consegue executar. Mas ele pediu coisas que o Luan não fazia, né, Léo?
Ele pediu coisa que o Luan não fazia. Sim, mas ele pediu para ele ir pelo brasileira, né, Davi? Não foi só o Tite que pediu pro Luan fazer coisas que ele não conseguia fazer. Entendeu? O Grêmio pedia coisas que ele não conseguia fazer. Ficar longe da noite e da bebida. E pagava bem por isso. Entendeu? O Grêmio pedia para ele, olha, nós vamos te pedir uma coisa que talvez tu consiga fazer. Tu fica longe da noite e da bebida. Ele tinha um grande parceiro em Porto Alegre, que era esse lateral esquerdo da seleção também, do Santos, que estava no Inter e que agora está no Bahia. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho fotos deles. Não vai pensar que era cerveja. Não era cerveja. Era uísque. Era uísque. O uísque mata qualquer jogador. Eu tenho fotos, inclusive. Amigos meus que estavam nos locais. Isso matou os dois. Matou, eles não conseguem cumprir função. Agora, essa função eles não deixam de cumprir. Mas tem uma questão que tem o extracampo dele, e os europeus, eles sabem tudo da vida do jogador, né? Eles têm um mapa do jogador. Imagina assim, tu botar 20 milhões de euros e não saber como é que é o comportamento do cara. Claro. E aí tem outra questão, Pedro, que atrapalhou o Luan, e o Luan não tinha lugar na seleção brasileira por isso, como o Maurício pegou bem, e ele não tinha lugar num grande centro da Europa por uma questão simples. O Luan, embora tivesse muita bola no corpo, o Luan não tinha intensidade, não tinha dinâmica. E ele não ia conseguir jogar. Ele não foi para a Copa por isso. O Fagner foi para um amistoso da seleção brasileira, jogava no Corinthians, na Austrália. Aí quando ele voltou, era Brasil e Argentina. Ele disse assim, se eu não trabalhar que nem os caras trabalham na Europa, eu não tenho nenhuma chance na seleção brasileira. Porque o nosso ritmo de jogo é outro. Saiu do Flamengo, Pedro. E aí, Duda, o Fagner chegou no Corinthians e pediu pro fisiologista do Corinthians e para a preparação física elaborar um trabalho paralelo para ele que ele se mantivesse no nível e pudesse ter chance de chegar à Copa. E ele não só conseguiu chegar como jogou, né? Foi até uma das boas notícias. Surpreendentemente, o Fagner foi titular e deu conta. Eu vou chamar o intervalo comercial e depois nós vamos falar do processo de demolição do Flamengo que começa a acontecer conforme eu esperava, tá? Mas antes eu quero lembrar para você o seguinte, KTO.com. Se tu gosta de esporte, meu amigo, te registra lá para fazer teus palpites. Chama lá no Insta, olha aqui, ó, @KTO_Brasil. O atendimento deles é demais. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a facate. E seja qual for o seu plano. Com o Cicobi você tem crédito, faça parte. Cicobi! E nós vamos ao intervalo comercial, lembrando que nesse final de semana, né, nada melhor do que você saborear o galeto Mamma Mia. Só ligar 30 mil, ele estará na sua casa quentinho. E à noite tem também a opção da pizza do Mamma Mia. Você pode até, se tem família grande, pede um galeto, pede uma pizza e todo mundo se diverte com a melhor qualidade que o Mamma Mia oferece para você, tá legal? Galeto Mamma Mia, sabor, esse é o segredo, 30 mil. Nós temos intervalo comercial, temos notícias e em seguida o Flamengo sendo demolido. Vamos ao comercial. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor no campo ou no jardim. Eles oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada com técnicos treinados pela própria fábrica. E para fazer o melhor negócio ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel com você para fazer o melhor. Sala de redação tem Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Olha só essa novidade da IESA, coisa interessante. A Expo IESA, super condições para produtor rural e CNPJ, descontos de até 27% na compra do seu carro no Grupo IESA. Sabe lá o que é isso? Tem também Frigelar, seu centro completo de climatização. Tem ainda Facta Dinheiro na mão para dar uma folga nas contas. Ruder, proteção e segurança, 48 anos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem e Gimo álcool 70 aerosol. Bom, o Flamengo perdeu o treinador, está perdendo o Rafinha, perdeu 2 jogos. O que Maurício Saraiva, tu que é um carioca por vocação e um gaúcho por nascimento, tem a me dizer deste Flamengo, o que está acontecendo e onde é que vai parar isso, Maurício? E um gaúcho também por orgulho, nascido no Hospital Ernesto Dornelles, morador na zona sul da cidade de Porto Alegre, toma chimarrão. De ser o que sou. E toma chimarrão, inclusive. Mas, Pedro, o Flamengo... mole aí que não toma, isso? Tem, eu conheço alguns, inclusive do microfone. Mas, enfim, isso é outra conversa.
O importante é que o Flamengo que vem aqui, que recebe o Grêmio quarta-feira da semana que vem no Maracanã, é um Flamengo que não está acostumado a ter insucesso. A última vez que tinha perdido 2 partidas seguidas foi em 2018. E isso está provocando nos jogadores estelares e bem-sucedidos do Flamengo reações que não somam para uma reversão desse momento. Eles estão perdendo a cabeça. O Diego Alves foi expulso contra o Atlético Goianiense. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gerson, esses caras quando saíram do time nas últimas 2 partidas, deixaram expresso na fisionomia o quanto não estavam gostando do que estava acontecendo. No dia seguinte à derrota, ao fiasco, o Domenech convocou uma reunião com os jogadores e eles chegaram à conclusão de que as mudanças estavam sendo rápidas demais. Ele que chegou prometendo, o espanhol, que não faria mudanças bruscas e na segunda rodada do Brasileiro botou a Arrascaeta no banco. Mas é mais grave do que isso, Pedro, porque o Rafinha... E o Rodrigo Caio de lateral direito. De lateral direito. Vitinho titular, Arrascaeta no banco e Rodrigo Caio de lateral direito. Mas o Rafinha, que é um dos líderes do grupo, um dos caras, inclusive, que chancelou a vinda do Domenech, o Rafinha percebeu no ar alguma coisa diferente no Flamengo, a ponto de fazê-lo desistir do projeto. Vamos combinar que o Rafinha já está rico para 2, 3 gerações. Ele está aceitando uma proposta de um clube grego para voltar para a Europa. Ele não está voltando para o mercado nobre da Europa, para um clube grande de liga espanhola, inglesa ou alemã. Ele está voltando para a Europa para jogar na Grécia. Isso não é só uma proposta de dinheiro boa. O Rafinha olhou e disse, vou saltar da barca. E alguma coisa está acontecendo, né? Mas, Davi, tu imagina que o Flamengo está perdendo o seu treinador e o seu lateral direito, líder do grupo, para futebol de quarta linha. A Grécia é quarta dimensão. O Portugal talvez seja a segunda dimensão, mas não perdeu para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha. Não, perdeu para Portugal e perdeu para a Grécia. Significa dizer o seguinte, que clube brasileiro é clube meio, ele se arma, ele vai bem, ele ganha uma competição, ganha 2, 3 anos assim, explodindo, mas depois começa a ser desmanchado, deteriorado, ou implodido, vocês usem um adjetivo que bem entenderem. Mas é o que me parece que começa, e eu pensei que o Flamengo ainda ia ter esse ano assim, ganhando de todo mundo, mas já não está assim, já está diferente. Claro que ainda no Campeonato Brasileiro é muito cedo, o Flamengo tem grandes jogadores, pode se acertar, etc e tal, vai buscar um lateral direito no mercado, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Mas é uma situação que revela a possibilidade muito tênue de um time brasileiro se constituir definitivamente para ser um grande time nos próximos 10 anos. Isso não existe, né, Duda? Não, isso não existe. A gente falou, mas óbvio que a gente falou que o Flamengo ia ter uma supremacia muito grande. Mas assim, uma coisa que a gente podia prever é que o primeiro técnico pós-Jorge Jesus, esse ia sangrar. Olha, que empreguinho difícil. Pode ganhar o dinheiro que quiser, vai ficar milionário, tá tudo certo. Agora, que empreguinho difícil de realizar. E outra. Mas nesse caso, o Domi ajudou a ficar mais difícil. Você não pode, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mexer na essência do setor do meio-campo, que joga com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Um deles foi para o banco, e no segundo jogo, um deles foi tirado no meio da partida. O Arrascaeta saiu no meio do jogo com o Atlético Mineiro. Depois saiu o Gerson, com uma cara de quem estava possesso. No jogo contra o Atlético Goianiense, o Arrascaeta já começa no banco e no meio da partida o Everton Ribeiro sai para voltar o Arrascaeta. O que começam a pensar os jogadores em volta? Esse cara não faz a menor ideia do que ele está fazendo. E agora com a saída do Rafinha, será que eles não vão pedir o Rodinei de volta? Não, acho que não, né? Ele vai tentar contratar um grande lateral, mas só tem o mercado brasileiro para ele investir, né? A proposta do Rafinha é o dobro do que ele ganha no Flamengo. E tem uma cláusula no contrato dele 3 vezes do Felipe mais. Luiz. No Esportes ao Meio-Dia falaram que é 3 vezes mais. Dobro foi o Flamengo que tentou cobrir. E aí o Coisa falou que cobriu a cobertura. O Vene Casagrande, que é um jornalista do O Dia, ele é um cara muito enfronhado de Flamengo, que estava dando no Twitter dele aqui. E seria essa informação, mas enfim, é uma Babilônia. E tem uma outra questão, né? 2 anos de contrato, né? O Rafinha tem 35. E tem toda a questão de vai morar num país
pô, espetacular, que é apaixonado por futebol. Aí ganhou tudo no Flamengo. Sai por cima da carne seca. Se tem uma hora que o cara é bom de sair, é quando o cara ganha. Se a barca tivesse boa, ele não saía do Rio de Janeiro, ele toca pagode nas esquinas do Leme, do Leblon, de Ipanema, ele estava feliz da vida, ele era uma referência do Flamengo e ele só está saindo porque me parece bem claro que ele tá ruindo. Mas o Rafinha não foi o primeiro que falou que esse cara era bom treinador, que tinha sido... trabalhado ele chancelou no Bayern. Ele chancelou, Duda, mas é que não é só isso. Como diria o vendedor de facas, não é só o treinador fazendo lambança. Tem mais coisa no Flamengo. Tem mais coisa no Flamengo. O lance, Maurício, o lance do Bruno Henrique com o Gabigol no domingo, em que o Gabigol... Mas o Bruno Henrique postou desmentindo, Léo. Botou nos stories dele dizendo que ele não tem nada contra o Gabigol, que não é para os torcedores, nem a imprensa pensar isso. Para ele vir desmentir, óbvio que ele ouviu, de repente até tenha, né? Óbvio. Pode ser que o cara botou lá mais para os caras parar de encher o saco dele. Duda, agora eu vou dizer para vocês que o troço é mais grave ainda, Leonardo. Viu, Leonardo? Porque esse Rafinha é que nem o D'Alessandro, é um fiapinho, né? Ele pesa 12 quilos, ele vai jogar até os 40 anos que nem o D'Alessandro. E tem muita técnica. Sim, não, ele é bom jogador, o Rafinha é bom jogador, e é um cara que teve a carreira na Europa, ou seja, ele tem uma rodagem menor, ele não jogou, ele teve calendários com menos jogos do que se estivesse exposto aqui no Brasil. Mas o que eu falo do Bruno Henrique e do Gabigol é que a gente percebe que tem algo errado no Flamengo, e o Maurício pega muito bem, porque se fosse na era Jorge Jesus, ele entrava em campo na hora e tirava o Bruno Henrique do jogo. Ele substituía, ele ia lá e tirava. É verdade. Porque é inadmissível que o companheiro está entrando sozinho. E os dois hoje são as referências técnicas desse Flamengo, né? Os expoentes desse Flamengo. Então tem coisa errada assim no Gabigol Flamengo. Já tá 6 jogos sem fazer gol. O Gabigol tem uma foto. Já virou Gabriel Barbosa de novo. Pois é, o Duda, você deve ter visto essa foto. Eu vi. Nos grupos aqui. Ele, sabe quando o cara comeu no almoço espeto corrido e jantou rodízio de pizza? Não, ele tá mais gordo que o Walter. Jesus, o homem tava poxoxo. Mas bem feito pra ele. Por que não ligou 37 mil e pediu o galeto Mamma Mia? Que agora tu te superou, Pedro. Dele. Agora tu te superou, Pedro. Falar nisso, Pedro, o que tu botaria na KTO hoje? Barcelona e Bayern. O time que joga o Messi é favorito sempre. Mas a KTO não tá vendo assim, sabia? A KTO tá dando duas vezes o valor no Bayern e 4 e pouquinho, até tem que pegar aqui exatamente, 4 e pouquinho no Barcelona, ou seja, o Bayern é favorito. É zebra. Não, estão ficando loucos esses jogadores da KTO. Vai ganhar o Barcelona. Não é o jogador, é a própria banca, Pedro. Nesse jogo para apostar uma aposta boa, é que os dois fazem gols. Ambos marcam, esse é o nome. E ou Robert Lewandowski marca de qualquer forma, porque tem mais de 50 gols na temporada. É muito gol, né? E como eu falei ontem, Pedro, e sigo com esta opinião que o Neymar e o Lewandowski estão jogando, acho que o melhor do mundo tá aí, hein? É um desses dois aí, pelo jeito. Essa Champions pode dizer muito ali para escolher quem é o melhor da temporada. Vai depender muito de hoje da semana que vem, né? Total. Me parece que o Barcelona assinou um tratado de paz, né? Porque havia um conflito aberto dos jogadores com a comissão técnica. Teve um jogo em que o auxiliar técnico do Quique Setien tentou dar uma instrução para os jogadores e eles fugiram dele. A imagem flagrou naquele intervalo para a água ali, e ele caminhando atrás dos jogadores, os jogadores nem pelota para ele. E depois da perda do título para o Real Madrid, o Messi tem uma entrevista muito forte, e aí eu acho que o técnico e os jogadores zeraram a conta, fizeram um pacto. O Quique Setien acha que vai permanecer no cargo, eu duvido muito, né? E ele é um técnico na Espanha, ele é bem conceituado, ele fez o Betis jogar um futebol espetacular, de toque, de envolvimento, né? Só que quando o Barcelona foi buscá-lo, ele mesmo disse: eu estava na minha fazenda, no meio das minhas vacas, quando tocou o telefone, era o Barcelona, eu me surpreendi. E parece que ele não tem o tamanho do Barcelona, que tem uma ele foi oferecido ao São Paulo, na época que o São Paulo contratou o técnico agora que está o Osório. Ele foi oferecido ao São Paulo. E o São Paulo não quis. Mas na dúvida, o Messi comprou um apartamento de cobertura em Milão, né? Na dúvida, assim, porque o contrato dele termina em 21.
ele já comprou uma coberturinha. Na frente lá, do Milan, né? Eu vi o prédio, Davi. Se eu nascer mais 20 vezes se eu nascer, eu não compro aquela cobertura. Maurício, eu vou te falar. Não sei, Maurício. Tu é craque também. Ô Maurício, Mas eu vou te falar, Maurício. Que o Cristiano Maurício, Ronaldo foi oferecido ao Barcelona. Será que ele pagou à vista? É. Não, Guerrinha, ele foi visto no Banrisul outro dia tirando um empréstimo. Diz que o Cristiano Ronaldo tá para sair agora da Juventus, que ele tá atrás de recorde e que ele iria ou pro Barcelona ou pro Paris Saint-Germain. Leonardo, como é o nome daquele gurizinho que é treinador do Leipzig? Tem que pegar aqui, Pedro, não sei decor. Não vai me dizer que tu não sabe, Leonardo. O Léo não sabe, é preocupante. Juliana... Eu vou ver direitinho a pronúncia, mas é Julian, 33 anos. Ele 33? Treinou o Hoffenheim, ou seja, ele já está na estrada. Julian Nagelstein, se eu não me engano. Confere para mim. Tá. Mas ele treinou o Hoffenheim antes, que é o clube, até de onde veio esse zagueiro do Inter, né? Ele já está na estrada. Nagelsmann. Nagelsmann, exato. Isso. E ele tem ele tem umas ideias de jogo interessantes, de quebrar paradigmas, o time dele joga. O time dele é interessante. Tem uma questão, Pedro. É um time jovem. O time dele entra quarto. O time dele entra quarto, Pedro. É interessante, mas entra quarto. Não, tá bem, mas ele... Mas ele já está em quarto na Liga dos Campeões. Pois é, ele vai entrar ele já chegou onde podia chegar. Ele ontem pegou um time preguiçoso, desinteressado, um time que achou que ganhava o jogo quando bem entendesse. O treinador deu a fadiga dos metais. O treinador é bom, mas o treinador passou 9 anos de clube, cansou. Ele não consegue tirar mais daquele time. Ele deixou um portuguesinho no banco, quando mudou todo o jogo. E aí tem que perguntar para ele, vem cá, por que tu deixou ele no banco? Ah, não, porque o jogo tem que ficar, o jogo tem que pegar fogo faltando 15 minutos. Os outros 75 não tem muita graça. Se eu posso ganhar faltando 15, para que eu vou fazer um gol aos 2, 3, 4? Vou sair em vantagem, para quê? Tem que pegar esses caras e dar neles com vara de marmelo. É que o Simeone, a relação do Simeone com o Atlético de Madrid, ela vai além da questão campo, né? O Simeone, ele estava na Argentina, ele tinha sido demitido. E dá para trazer o Caio Henrique de volta ou não? Porque foi ele que pediu. Na verdade, ele não pediu, né? Eles estão... Como o Atlético de Madrid está com problemas financeiros. Então, que inferno. Deixa o Caio Henrique lá. O Atlético de Madrid entrou no ERTE, que é o programa do governo espanhol para ajudar a pagar salário do funcionário, né? Mas a questão do Simeone com o Atlético de Madrid, ela é interessante porque o Atlético de Madrid, ele vivia à sombra do Real, e o Simeone chega, até no meio de temporada, e a partir dali o Atlético tem um processo de reconstrução em que o Simeone é peça central. E hoje o Atlético de Madrid recuperou o lugar dele, aquele lugar que tinha nos anos 70, entre os grandes da Europa. A gente jamais imaginaria há 10 anos o Atlético de Madrid disputando quartas de final de duas finais de Liga dos Campeões. Eu tive a sensação... o time, né, Pedro? Eu tive a sensação ontem, parecida com essa do Guerra, e tem uma vírgula para acrescentar nessa avaliação que o Guerrinha fez, que o Atlético imaginou ganhar o jogo quando decidisse ganhar. Foi a primeira vez recentemente numa Liga dos Campeões em que o Atlético de Madrid é que entra favorito. O Atlético de Madrid desafiante, ele deu problema para todos os clubes que supostamente eram maiores e mais ricos do que ele. O Liverpool. Tanto é que ele é duas vezes campeão, aliás, vice-campeão de Liga dos Campeões. Ele não tem título, mas ele tem final. Ontem ele enfrentou um time cujo desafiante era o adversário e não ele, Atlético de Madrid. E aí o Simeone se atrapalhou. Deu tilt na cabeça do Atlético de Madrid. Deu tilt. Vamos fazer um intervalo comercial. Ele não sabe jogar como favorito. Pode ser. Acho que é uma boa leitura. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. A última parte do Sala de Redação está chegando aí para você. São 2h21, esse é o Sala de Redação que está chegando na sua última parte, e nós temos amanhã Grêmio e Corinthians, nós temos domingo Inter e Fluminense.
Puxa, Guerrinha, se o Inter ganhar do Fluminense são 9 pontos. Quanto tempo? Que pena que eu não tenho o Bertoncello aqui por perto para me dizer quanto tempo o Inter não arranca, se é que já arrancou alguma vez na vida, com 3 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, Guerrinha, vai dar uma gordura no Internacional. Guerra, só para ajudar o Guerrinha antes de ele falar, o Internacional em 2009, ano do seu centenário, quando foi vice-campeão brasileiro, ele abre o campeonato com 5 vitórias consecutivas. Em 2009? 2009. Aquele que você narrou o gol do Nilmar e foi pro Jornal Nacional. 2016 também chegou a liderar. 5 vitórias? Bom, então vai ser difícil chegar lá, mas enfim, né? É verdade, 2016, eu acho que pela 5ª rodada o Inter era... Na oitava rodada, o Vitinho fez um gol e o Inter foi líder. Eu acho que era oitava, eu tenho a impressão que era a 8ª rodada, eu fiz o jogo com o Pedro, era uma quinta-feira, o Anderson jogou a melhor partida dele. Inter e Atlético Mineiro, o Anderson fez o melhor jogo dele, o Vitinho fez gol de chapa recebendo do Anderson, e depois no domingo perdeu para o Figueirense, e dali em diante, adeus tia Chica. Dali, acontece, né? Daí ficou 14 partidas sem vencer, né? Foi isso, né? Uma sequência assim de... daí não ganhou mais e caiu. Porque aí o Argel caiu, acho que umas 3 ou 4 partidas depois disso aí entrou o Falcão, teve 5 derrotas né? consecutivas. O Falcão ficou 30 dias e demitiram o Falcão. O Falcão ficou bem pouco tempo. Ficou 3 jogos. Um mês. Ficou bem pouco tempo. Eu não vou colaborar com as informações que me dói muito falar sobre esse assunto. Mas eu sei todas elas. Tu sonha com elas, garanto. Tem um amigo meu Tem um amigo meu que me passou uma informação e um outro amigo uma outra informação. A primeira informação é que o Flamengo pediu hoje de manhã o Rodinei de volta. Olha aí, vocês riram de mim. E a segunda é que o Juventude hoje não tem 5 jogadores infectados pela Covid. Contra o Paraná. Esse é um caso interessante, Guerra. 4 jogadores e parece que tem mais um integrante da comissão técnica. Porque o Juventude jogou contra o CRB, tá? Na estreia. E o CRB tinha jogado com o CSA, que foi aquele time que agora teve outro jogo adiado, que teve 18 ou 19 casos. E o Juventude jogou com o Sampaio Correia, que também teve 4 casos diagnosticados agora. É algo em cadeia, né? Tá, mas não quer dizer que foi no jogo, né, Léo? A maneira que você tá colocando... Passa a impressão de que se contaminaram dentro do jogo. Não, porque no jogo, para eles entrarem em campo, eles têm que estar testados. Tem um protocolo, assim. Tem que estar testados, O cara não vai pegar no jogo. Mas o Atlético Goianense estavam testados, né? Estavam infectados. Mas já tinham tido, Guerra. Não, mas o cara... Não era isso? Não, mas o cara pega em outra circunstância. Passado 10 dias. Não, mas o cara contrai a doença em outra circunstância, em tese. Porque tudo isso estou dizendo em tese. Evidentemente que pode acontecer, do cara ser testado e, digamos, um dia depois o cara contrai a doença. Né, Davi? É em tese mesmo. Não, em tese, porque o que pode acontecer? O cara foi testado, o que acontece? O que está nas normas aí de segurança aí? Eles são testados, dá negativo, vai para concentração, fica 2 dias concentrado. Então, de novo, vou repetir, em tese, o cara vai entrar em campo limpo, não tem como ele ter contraído a doença. Só não está funcionando no protocolo da CBF. Vamos lembrar que isso aconteceu em toda a Europa e não houve contaminação dentro do campo de ninguém. Exatamente. Você tem toda a razão. Agora se o protocolo é falho, quer dizer, se acontece como aconteceu ali no caso do Goiás, por exemplo, que os caras, que no voo deu problema com os testes, o teste tem que ir para outro estado para ser testado. Não, testa no lugar onde estão os jogadores, né? Aí não vai dar problema. Agora, o que pode ter acontecido com o Juventude é que os jogadores contraírem o vírus em outra circunstância, que não no jogo, porque, como eu disse, o jogador vai entrar em campo testado, ficou 2 ou 3 dias confinado, tal. Quer dizer, ele deve estar livre da contaminação, né? Supõe-se. Imagina que durante o período da pandemia, que os clubes estavam parados, estavam treinando, teve 4 jogadores do Internacional que tiveram resultados positivos. E depois não. Claro. Mas claro que eles pegaram fora de lá, né? Porque lá era uma Babilônia de coisa em cima dos caras lá. Imagina.
Agora, o que pode ter acontecido aí por causa desses testes mal feitos pela CBF é que jogadores tenham entrado em campo contaminados. Pode acontecer. Toda essa confusão, essa bagunça que a gente está vendo, que está acontecendo aí, puxa vida, aí entra lá o jogador do CSA contaminado, passa para um monte, né? Aí até me surpreende que tenham sido 4 jogadores só da Juventude a contrair a doença. É que o Sabe que de vez em quando eu fico preocupado até que o campeonato tenha problema de ir adiante por causa disso. Se a CBF não der um jeito nisso, vai dar problema. Tem que fazer como na Europa, sabe? Aí é o caso de imitar a Europa. Imita aí, cara. Tá dando certo lá. Imita a Federação Gaúcha de Futebol, que o cara só ia pro campo negativado. Ele só ia pro campo depois de confinado e negativado. É que a CBF fez por amostragem, a CBF errou. A CBF foi prepotente. Ela teve um tempo enorme para fazer o seu protocolo e fez um protocolo com ponto cego. Uma coisa a CBF, um jeito CBF de ser. Tem uma área de sombra aí que precisa ser revista, né? E tem uma questão que ela difere da Europa e do Gauchão, que o Gauchão foi exemplar, mas é que no Gauchão, além de serem poucos jogos e de ter sido regionalizado, né, o Gauchão não tem viagem de avião, o Gauchão não tem deslocamento. Não, mas não é o avião. Não é o avião, Leonardo. Não, mas é que o jogador, Pedro, ele desce do avião, ele transita pelo aeroporto. O jogador está mais exposto. Não, mas o cara não vai pegar assim. De máscara, né, Léo? O cara não vai pegar assim. O cara não vai pegar mais pelo aeroporto. Eu tô falando. Ele vai ter que ter contato com alguém. Senão ele não pega. Não é assim também. Pode pegar numa superfície, Davi. Não é assim. Bom, mas aí leva a mão pode ir em qualquer lugar. Não, claro. Mas é que no Gauchão. Não, mas no Gauchão. Tem que ver aí, no caso aí, o que tem que fazer com esses jogadores, se os caras forem infectados. Tu tem 18 caras lá do CSA. Vamos investigar. Aí é o caso de investigação. Como é que foi? Isso aconteceu assim. Aí tu levanta o que aconteceu. Olha aqui, Davi, é isso que a CBF tem que fazer. A Conmebol fez um negócio legal. Quem não tiver jogador para colocar em campo vai perder por VO. Ou seja, os clubes que cuidem dos seus jogadores. Sim. O que está fazendo a RBS conosco? Está nos deixando em casa. Eu e o Guerrinha, por exemplo, temos mais de 60 anos, nós sequer vamos na rádio para narrar os jogos. Eu fico na minha casa e o Guerrinha fica na dele. Ou seja, mas eu posso, sim, eu posso pegar Covid, apesar disso, mas a RBS está cuidando de mim e está cuidando do Guerrinha. E nós não tivemos problema até agora. Então, a Conmebol está mandando dizer o seguinte: quem não tiver jogador para botar por causa da Covid, azar, vai perder por VO. É isso. O clube tem que ser responsável pelo seu jogador também, pela condição sanitária que ele oferece para os seus jogadores. Agora o Grêmio não fretou um avião para ir para o Ceará? Pô, é assim que tem que ser. É que a questão, Davi, é que assim, no Gauchão... A RBS não deixa o Guerrinha ir na Tia Carmen. Agora tu vê, nem na Tia Carmen a RBS deixa o Guerrinha ir. Tem um amigo meu que perdeu uma namorada por VO, Pedro. Isso acontece muito. Acontece. Senhores, terminou, tá? Muito obrigado, bom fim de semana para todos. A gente volta amanhã no jogo Grêmio e Corinthians. Domingo tem Inter e Fluminense. A Gaúcha não para, né? Porque o nosso negócio é informar e dizer para você o que está acontecendo, transmitir os grandes acontecimentos, enfim. Vamos lá, a Gaúcha, ela é demais. Alô, Alemão!